Mais uma vez, a paz do Senhor para a igreja, irmãos. Amém. Podeis assentar em nome do Senhor. Meus irmãos, orem por nós, pois a mudança climática tem nos trazido algumas dificuldades. Mas com a ajuda de Deus, tudo pode ser feito. Amém. Meus irmãos, nós estamos meditando na palavra de Deus sobre a fonte. Neemias, quando chegou em Jerusalém, entre as muitas portas que ele recuperou, ele recuperou a porta de quê, meus amados irmãos? Da fonte. Porque era através dessa porta que o povo saía em busca de água. E, meus amados irmãos, nós vimos, já aprendemos, que água representa o Espírito Santo que a tudo vivifica. Sem água é impossível a vida. A vida é trazida através da água. E o Espírito Santo, nas Sagradas Escrituras, ele é comparado com a fonte de águas vivas. Jesus disse em São João 7,37, quem crê em mim, como diz a Escritura, o que é que acontece, irmãos amados? Rios de água viva correrão do seu interior. E João explica, isso, disse ele, a respeito do Espírito Santo. Então, já explicamos, já notificamos, apenas repetimos, que o Espírito Santo é simbolizado por águas vivas, por rios. E, meus amados irmãos, nós estamos estudando Ezequiel também, provando que no milênio, no reino milenial, vai haver uma mudança na terra. Vai correr rios lá na terra de Israel. Vai nascer um rio que vai sair do altar do novo templo e vai correr para a direita e vai correr para a esquerda. Uma parte vai para o mar Mediterrâneo e outra parte irá para o Mar Morto. E nós estudamos a semana passada que vai regar o vale. Vai regar o vale e quando regar o vale, de lá o vale é seco, mas vai surgir toda árvore. O vale que hoje é árido, o vale de Sitim, que hoje é infrutífero, vai virar um jardim do Éden. Mas os irmãos sabem que essa palavra, ela tanto é para o futuro, escatológico, como também serve para o presente. No futuro será literal. E no presente já pode acontecer espiritualmente nas nossas vidas. Quando o rio de Deus corre na nossa vida, quando as águas do Espírito, elas jorram como uma fonte sobre nós individualmente e sobre a igreja coletivamente, por onde o rio passa, tudo é vivificado, muda a natureza. Muda o aspecto, muda tudo. Glória a Deus nas alturas dos céus. E meus irmãos, vocês viram, ou ouviram também na leitura, que quando o rio passar, vai haver uma grande abundância de que, meus amados irmãos? Aí o texto, vamos ver, pastor Múcio vai nos ajudar lendo, e vocês prestem atenção, ou nas escrituras, ou no texto na tela para os que não têm Bíblia. Versículo 7. E, tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Quando o rio de Deus passar, vai surgir uma grande, o que, meus amados irmãos? Abundância de que, meus amados irmãos? Árvores. Meus irmãos, abundância de árvores não só fala de quantidade, mas fala também de
qualidades de árvores, tipos de árvores. Uma grande abundância de árvores, não só em número, mas em variedades. Não só em número, como em variedades. E meus irmãos, isto é literal, escatologicamente, mas hoje é espiritual. Porque o crente também é comparado com uma árvore. No Salmo 1, versículo 3, vocês sabem de cor este versículo. A igreja do Senhor, ela conhece de cor. Salmo 1 e 3 diz assim, que o bem-aventurado varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, porque será como a árvore plantada, junto a quê, meus amados irmãos? Ribeiro de água. O varão, o homem ou a mulher que teme a Deus, ele é comparado com uma árvore, junto aos ribeiros de água. Então hoje aqui tem uma grande variedade de plantas. Hoje aqui tem uma grande variedade de árvores de Deus. Jeremias 17, está havendo uma dificuldade na tela. A tela não está alcançando. Glória a Deus. Vamos ver, irmãos, Jeremias 17 tem uma revelação também sobre nós como árvores. Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por quê? Porque será como a árvore plantada junto às águas. Pronto, somente até aí. Mais uma vez o crente é comparado com uma árvore plantada junto a quê, meus amados irmãos? Aos ribeiros, às águas. Glória a Deus. E meus irmãos, essa árvore só pode nascer, e só pode crescer, e só pode dar fruto, por causa das águas, da graça do Espírito. Se a graça do Espírito não operar, não pode aparecerem essas árvores. Não pode aparecer essas árvores e nem podem frutificar. Só se a água do Espírito. Você vê que em todo lugar a árvore está relacionada à água. Salmo 1 é como a árvore plantada junto ao ribeiro. E Jeremias 17, 8, porque será como a árvore plantada junto às águas. Então, irmão, isso fala que sem o Espírito de Deus agir, não pode haver frutificação. Sempre a água está associada à árvore. Só pode haver árvore, só pode haver fruto se houver ribeiros de águas. Que fala da ação do Espírito Santo. Meus amados irmãos, quando o Espírito age, ele cria plantas, ele cria árvores, tanto na natureza física. Vocês sabem quem é que mantém o cosmos? É Deus Pai, Deus Filho, mas o agente da renovação do cosmos, da renovação da terra. Você sabe por que é que ainda existe árvores? Por que é que ainda existe vida na terra? Por causa do Espírito. O Espírito Santo, ele tanto atua no mundo material, como atua no mundo espiritual. Nós vemos isso no Salmo 103, versículo 30, ou melhor, Salmo 104, e o versículo 30 tem uma revelação para nós. Glória a Deus. Salmo 104 e 30, por favor, pastor, leia. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Você sabe quem é que renova a face da terra? Olha aí o texto. Quem é que renova a face da terra, meus irmãos? O Espírito Santo. Por que é que o mundo ainda tem beleza, apesar da queda, apesar da destruição que o homem faz? Por que é que o mundo ainda não virou um torrão seco de uma vez? Por causa de quem? Que Deus envia o seu Espírito e as coisas são criadas e a face da terra é o que, meus amados irmãos? Renovada.
O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é quem é enviada do céu pelo Pai e pelo Filho, e Ele dá vida, e Ele renova, e dá condição de a gente ainda estar aqui pela graça de Deus. Se o Espírito Santo se retirar da terra, o mundo vira um caos. Caos material e caos espiritual. Isso tanto serve para o mundo físico como para o mundo espiritual. É Deus quem envia o seu Espírito sobre nós também, espiritualmente, e renova a face da nossa terra, do nosso coração. E a gente pode dar fruto, e a gente pode permanecer na graça, e a gente pode permanecer crente. É o Espírito Santo de Deus, o agente divino para a nossa vida. Aleluia! Então a Bíblia diz que quando o ribeiro passou de um lado e do outro, gerou uma grande abundância de quê, meus amados irmãos? De árvores. Salmo 104:16. Só quem tem a Bíblia, pelo menos que eu sei aqui pertinho de mim, é o pastor Herman. Ele tem a Bíblia trinitariana. Eu quero que leia na Sociedade Bíblica, que é a maioria nossa, no Salmo 104:16. E depois, pastor Herman, por gentileza, leia na trinitariana. Salmo 104:16. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que Ele plantou. Diz aqui na nossa Bíblia corrigida da Sociedade, diz: satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que Ele plantou. Satisfazem-se. Mas vamos ver na Bíblia trinitariana, ela é mais clara. As árvores do Senhor fartam-se da seiva, os cedros do Líbano que Ele plantou. Leia de novo, por favor. As árvores do Senhor fartam-se de seiva. Pronto. As árvores do Senhor, na trinitariana diz: as árvores do Senhor fartam-se de seiva. O que é a seiva? O que é a seiva? Quem não souber tem que voltar para o 3º ano primário. Glória a Jesus. O que é a seiva? É o líquido que vem das raízes com nutrientes para a árvore. Não é assim? E ela corre por toda... Eu estou explicando na linguagem comum, não é na linguagem científica, que tem botânicos aqui, biólogos que podem se darem melhor do que eu sobre isso. Mas a seiva é aquele líquido precioso que a planta suga da terra molhada e produz nutrientes para ela ficar forte, bonita, saudável e dar fruto. E na Bíblia trinitariana diz que as árvores do Senhor, elas estão cheias, elas estão fartas de seiva. Nesta noite, se chegou alguma árvore seca, é para sair daqui cheia de seiva. Quando o rio passa, as árvores de Deus, elas ficam cheias de seiva. Glória a Deus. Mas vamos mais, irmãos amados. 2 Pedro 1:4. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda carta de São Pedro 1:4 tem uma revelação. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Pelas quais Ele que em Cristo, Deus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. A árvore, através da água, ela recebe a vida. A árvore, através da água, ela recebe os nutrientes. A árvore, através da água, ela recebe a natureza divina. Claro que essa árvore não é a árvore literal, é a árvore espiritual. Quando a gente recebe a seiva, quem é o rio que traz essa seiva? Quem é o rio que traz essa natureza? O Espírito Santo. Diz que quando essa água molha a gente, quando essa água nutre a gente fica participante da natureza divina. Olha, cuidado com as seitas. Tem umas seitas aí
positivistas, da seita da teologia da positividade, a teologia positiva, da confissão positiva, ela diz que a gente vira Deus. Não, não vira Deus. Nós nunca vamos nos transformar em deuses, nunca. Apenas é uma partícula, uma graça, uma dispensação que Deus dá um pouquinho da sua natureza em nós. Irmão, se vier 1 milésimo de miligramas, já está bom demais. Aleluia. Ruim é quando o camarada não tem nada, glória a Deus. Não tem nada da natureza. Os irmãos sabiam que tem gente que não tem nada de Deus, nada da natureza divina. O rio do Espírito Santo está com 250 mil quilômetros de distância dele. A raiz dele está seca, não entra nada, só ruindade, desmantelo. Tem nada da natureza divina, porque ele está muito longe do rio. Mas nesta noite, Deus vai fazer o rio correr mais perto, e você vai receber a natureza divina. Amém? Aí a gente vira, quando a gente recebe isso, a gente vira uma árvore. Aí Deus nos dá um nome precioso. Isaías 61:3. O nome dessas árvores que receberam o rio, o nome dessas árvores que receberam a natureza divina. Isaías 61:3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Quando a árvore fica perto do ribeiro, como é o nome que Deus dá a ela? Árvore de quê, irmão? Árvore de justiça, plantação do Senhor. E quando você vira uma árvore de justiça, plantação do Senhor, ele fica glorificado lá no céu. Porque as plantas bonitas, elas glorificam a Deus. É verdade ou não, irmão? A natureza não glorifica a Deus? Quando você chega numa floresta que vê cachoeiras, vê rios, vê montanhas, vê vales, e você vê árvores bonitas, aquilo ali mostra a grandeza de quem? Deus é glorificado. Assim somos nós. Quando o povo olha para nós e vê a gente com a seiva do Espírito, quando o povo olha para nós crentes e vê a gente com a graça de Deus, com a vida transformada, dando fruto, a gente se chama árvore de justiça, a gente se chama árvore santa, a gente se chama árvore frutífera, e Deus é glorificado. Uma planta que está na beira do ribeiro, recebendo a seiva, ela passa a se chamar árvore de justiça, plantação do Senhor, e ele é glorificado. Quando a gente tem uma árvore, o povo olha para a gente e fica admirado. Mas que árvore bonita, que crente maravilhoso. Eu não estou falando fisicamente, não. Tem gente feia e fica triste. E agora, glória a Deus? Não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritualmente, moralmente. Todo mundo olha para você, vê uma árvore bonita, às vezes é feio, só uma marmota, mas é uma bênção. Glória a Jesus. Aleluia, né, irmãos amados? Não estou falando fisicamente, estou falando espiritualmente. Glória a Deus. Quando a gente tem a seiva de Deus, a gente tem uma árvore bonita. Chama-se árvore de justiça, plantação do Senhor. Aquele irmão é uma planta de Deus, aquela irmã é uma planta de Deus, aquele pastor, aquele presbítero, aquele diácono é uma planta de Deus. Está cheio da seiva de Deus, cheio da seiva do Senhor, glória a Deus. A natureza de Deus entrou nele, a natureza de Deus entrou nela, e está cheio de seiva do Senhor. E uma planta cheia de seivas, ela dá fruto, cheia de seiva, ela dá fruto bonito, fruto doce, fruto bom, por causa da seiva que entrou através das raízes. Meus amados irmãos, lá em Ezequiel, diz que havia uma grande abundância. Vamos voltar para Ezequiel 47:7. Que revelação tremenda da palavra. 47:7. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores. Pronto. Quando o rio passou, na visão de Ezequiel, ele viu de um lado e do outro do rio, na margem direita e na margem esquerda, ele viu uma grande, diga comigo, grande abundância.
De que, meus amados irmãos? Grande abundância de árvores. Essa expressão grande abundância não é só em número. Se você procurar o sentido através dos estudos de quem entende de hebraico e de semântica, você vai entender que no original não é apenas um número de árvores, mas uma variedade. Porque a beleza da natureza é a variedade. É ou não é, irmãos amados? A beleza da natureza, porque é que o Brasil é o país mais belo do mundo. Por que o Brasil é o país mais belo do mundo? Por causa da variedade, irmão. No Brasil, os rostos são diferentes de todos os lugares. Se você chega em outros países, mesmo da América Latina, a cara do povo é quase uma só. No Brasil, não. Olha aqui que variedade. Glória a Jesus. Você chega no Japão, é uma cara só. Você chama Yakatu com todo mundo. Porque é tudo uma cara só. A beleza é a variedade. Né? Glória a Deus. A variedade das plantas, das árvores, árvores pequenas, árvores médias, árvores grandes, árvores compridas, árvores frondosas, árvore de todo jeito, isso que dá beleza. Vamos ver isto, irmãos, esta revelação no livro de Salmo 104, versículo 24. Variedade de árvores. Salmo 104 e versículo 24 fala-nos sobre isto. Que coisa maravilhosa. Salmo 104 e 24. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. A beleza da igreja é a variedade de árvores. A beleza do mundo é a variedade de árvores. E a beleza da igreja é a variedade de talentos, a variedade de dons, a variedade de capacitações, os tipos de árvores diferentes que Deus tem na igreja. Quando o rio corre, as árvores florescem, cada uma na sua espécie. Cada uma no seu talento, cada uma no seu dom. Meus amados irmãos, nós vemos que na Bíblia, eu fiz uma pesquisa. Eu não entendi bem se foi nos dias de Jesus, ou nos dias antigos, ou nos dias de hoje. Mas foram catalogadas na Palestina 2.300 espécies de plantas. 2.300 espécies de planta, segundo o dicionário de Wycliffe. Quem tiver o dicionário de Wycliffe em casa, procure, que o Wycliffe nos diz, o dicionário de Wycliffe, que na Palestina tem cerca de 2.300 espécies de plantas diferentes e variadas. Vamos ver isso na Bíblia. Não o número, mas a variedade. 1 Reis 4 e 33. 1 Reis 4 e 33. Glória a Deus. Primeiro livro dos reis. Nunca diga primeiro a reis. Não, é primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Tessalonicenses, primeira carta aos Gálatas. Mas Reis não é carta, é primeiro livro dos reis ou primeiro Reis. Não é primeira a Pedro, é primeira de Pedro, porque não foi escrita a Pedro, foi Pedro quem escreveu. Primeira de Pedro, segunda de Pedro, primeira de João, segunda de João, terceira de João, carta de Judas, carta de Tiago. Então, só se diz primeira A, se for uma carta dirigida aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, etc. Então, primeiro Reis não é primeira Reis, é primeiro livro dos reis. Capítulo 4, versículo 33. Também falou das árvores, desde o cedro, que está no Líbano, até ao isopo, que nasce na parede. Diz a Bíblia, irmão, que Salomão ele falou, embora que foi em outros livros que não são canônicos, diz a Bíblia que Salomão falou de todas as árvores, desde o cedro que está no Líbano, que é uma árvore enorme, bonita, até o isopo que nasce na parede. Diz que o isopo ele nasce nas brechas das casas, numa rachadura da parede, o isopo nasce. É uma plantinha pequena que era que servia para aspergir. Ela tem uma esponja
na extremidade, aí os sacerdotes molhavam no sangue e aspergiam as pessoas. E diz que Salomão falou desde o isopo até o cedro. O isopo é bem pequenininho, são uns talinhos pequenos, e o cedro é uma árvore que fica muito maior do que este templo, muitas vezes maior. Então quer dizer que há uma variedade imensa. E quando o rio de Deus corre, irmão, a igreja de Deus, ela brota toda a variedade de árvore. Deus levanta dons, Deus levanta talentos. Tem gente que acha que só pode ser útil na igreja se for aqui, no púlpito. Ah, irmão, eu vou sair dessa igreja. Por quê? Porque ninguém nunca me dá oportunidade para pregar. Eu já estou com 10 anos aqui nessa igreja, nunca preguei naquele púlpito e eu estou me sentindo inútil. Meu irmão, quem foi o doido que lhe disse isso? Quem foi que disse que só é útil quem prega aqui? Você está redondamente enganado. Na casa de Deus há árvores de todas as espécies. Isso aqui, o púlpito, é apenas um tipo de árvore. Mas existem vários outros tipos de árvore que nunca ministram aqui, mas são úteis à obra do Senhor na terra. Tanto é útil o cedro, que aparece muito de longe, como é útil o isopo. Interessante que quando Deus ia purificar o povo, não usava o isopo. Usava o quê? Quando Deus ia aspergir o povo, o sacerdote usava o quê, irmão? Aliás, Deus não usava o cedro. Deus usava o quê? O isopo, uma plantinha que nascia onde? Na parede. Para purificar, Deus usava o isopo, uma plantinha que nascia na parede. Quem foi que disse que Deus só usa o cedro? Deus usa o cedro, mas Deus usa o isopo. Você que está lá atrás, você pode ser um isopo na mão do Senhor para fazer uma grande obra. Mas por falta de compreensão, as pessoas saem da igreja. Ah, irmão, eu aqui não tenho o que fazer. Ah, eu estou parado. Está parado porque quer. Mas aqui é usado do cedro ao isopo. Você está parado porque quer. Irmãos, a nossa igreja, irmão, na Assembleia de Deus, só não trabalha o irmão Chico Preguiça. Eles não trabalham. Nem Chico Preguiça, nem Maria Preguiça. Porque Chico Preguiça e Maria Preguiça só quer aparecer, só quer ser cedro. É verdade ou não, irmãos amados? Tem gente que só quer ser cedro. Se não for cedro, irmão, Deus determinou você ser um isopo. Pois eu não quero, só quero se for cedro. Aleluia. Mas diz a Bíblia que Salomão falou do cedro que está no Líbano até o que, meus amados irmãos? O isopo que nasce na parede, irmão. E no templo de Deus, as paredes do templo foram de pedra, mas foram revestidas de quê? Quem lê a Bíblia sabe. Quando Salomão fez o templo, as paredes eram de pedra, mas Deus mandou revestir de cedro. Trabalhada com flores, com botões, com palmeiras, com querumbins. Deus mandou revestir as paredes de cedro. Agora, na hora de lavar o povo do pecado, não era o cedro. Era o quê? Era o quê? E você acha que o isopo não é nada? Para enfeitar, era o cedro. Mas para lavar pecado, para purificar pecado, isopo que nasce. Me dê glória a Deus, alegre-se no Senhor. Deixe dessa mania de síndrome do cedro. Eu não sei se lá no Alto da Boa Vista tem gente com essa doença, síndrome do cedro. Perdão, no Alto da Alegria. Será que tem gente lá com a síndrome do cedro? Eu só fico na igreja se eu reger o conjunto. Eu só fico na igreja se eu for consagrado a papa. Isso é síndrome do cedro. Mas, irmão, Deus quer que você seja um isopo. Mas eu não quero. Eu quero ser cedro. Aleluia. Glória a Deus na noite deste dia. Mas, irmãos amados, nós aprendemos agora
que na casa de Deus, no reino de Deus, há árvores de todas as espécies. E o profeta viu de um lado e do outro uma grande variedade e uma grande abundância de quê, meus amados irmãos? De árvores. Meus amados irmãos, eu pedi a Deus uma palavra sobre uma variedade de árvores e Deus me levou para Romanos. Nós vamos ver 7 variedades de árvores na igreja, serviços, dons e talentos. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 5 a 8, nós vamos observar 7 tipos de árvores maravilhosas que podem ser usadas na igreja. Romanos 12, de 5 a 8. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós somos muitos. Nós somos muitos. Somos muitos membros. Agora vamos ver os 6. Glória a Deus. Olha aqui as árvores. Olha. Deus me trouxe para cá para mostrar as variedades de árvores que existem na igreja. Versículo de número 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Olha aí, irmão. De sorte que tendo, diga comigo, diferentes. Foi fraco. Tem crente que deixou para tomar café depois do culto. E está querendo desmaiar aí no meio da igreja. De sorte que tendo o quê, meus amados irmãos? Diferentes o quê? Olha, irmão, tem gente que pensa que dom é só o dom de línguas. Tem gente que pensa que dom é só o dom de profecia. Tem gente que pensa que dom é só o dom de cura. Tem gente que pensa que dom é só o dom que apareça. Hein? Dom da fé, dom de milagres. Não, irmão. Na Bíblia não só tem a lista de dons de Coríntios, tem lista de dons em Romanos, tem lista de dons em Efésios, tem lista de dons em 1 Coríntios, tem lista de dons em Carta de Pedro, tem várias listas de dons, não só tem aqueles 9 não. Eu fiz uma conta faz muitos anos, parece-me que na Bíblia aparece mais de 30 dons. Dados pelo Espírito Santo, mas tem gente que só quer dom só quer dom de carvalho, só quer dom de cedro, não quer dom de sopo. Aleluia. Mas aqui Paulo ele fala, irmão, de vários dons, de uma lista que está na carta aos Romanos, que não está na carta aos Coríntios. É preciso ler a Bíblia toda. É preciso, Jesus disse, examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna. A gente precisa examinar as Escrituras mais apuradamente. Veja os dons. Versículo 6, leia por gentileza. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Prossiga. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Você vai ler de novo e eu digo 1, aí vocês dizem 1. Eu digo 2, vocês gritam 2. Por favor, leia de novo. 6, 7 e 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Olha, é segundo a graça, viu? Deste vaidade. Desta exibição. É pela graça que nos é dada. Não é você que escolhe ser cedro, não é você que escolhe ser isopo, não é você que escolhe ser pé de endro, pé de cominho, não é você que escolhe ser o que mais me ajuda, uma jaqueira, uma mangueira, uma goiabeira, é segundo a graça que é dada. Você não escolhe. Deus é quem dá a graça.
Primeira coisa que eu aprendo aqui é que eu não posso escolher ser um cedro. Eu não posso. É segundo a graça que é dada. Se Deus deu a graça só para isopo, é só para isopo. Se Deus deu a graça para cedro, é cedro. É segundo a graça. E se conforme. E minha avó dizia, você ainda se banha. Quem alcançou essa doutrina bonita, glória a Jesus? Você ainda se banha. Segundo a graça que foi dada. E dê glória a Jesus. E desenvolva o talento. E vá servir ao Senhor com alegria. Aleluia! Diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Primeiro, vamos ver. Primeiro, diga todo mundo. Primeiro. Diga o primeiro. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Segundo, todo mundo. Se é o ministério, seja em ministrar. Terceiro, todos. Terceiro. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Quarto, todos. Ou que exorta, use esse dom em exortar. Quinto. O que reparte, faça-o com liberalidade. 6. O que preside, com cuidado. 7. O que exercita misericórdia, com alegria. 7 tipos de árvores diferentes na igreja, doutor. Aqui tem endro, tem cominho, tem pimenta do reino, tem sopo, tem goiabeira e tem cedro. Segundo o que, irmãos amados? Segundo o que, irmãos amados? A graça que nos foi dada. Na igreja de Deus tem todos esses dons, mas nem todos os dons são queridos, nem todos os dons são apreciados, nem todas as árvores se conformam. Primeiro dom, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Vamos falar sobre a profecia. O que quer dizer profecia? Profecia, como existia no Antigo Testamento, não existe mais. Profeta, não existe mais. Profeta canônico. Profeta para ditar normas para a igreja, não existe mais. Todas as profecias, todas as normas proféticas, elas encerraram em Apó. Ninguém pode inventar mais doutrina nova e dizer foi Deus que mandou. Não. Porque o cano já está encerrado em Apocalipse. Pastor Isvaldo, existe profecia, 2 tipos de profecia. Existe o dom de profecia, o dom, que é você receber uma revelação de Deus, ou entregar uma mensagem a alguém. Olha, irmão, Deus está me dizendo que isto para você. E a Bíblia diz que esse dom é para edificação, exortação e consolação. E existe a profecia, que segundo Strong, que foi um grande escritor, parece-me que do século XIX. Strong diz que hoje a profecia, o profeta, é aquele que declara a mente de Deus, o pensamento de Deus, tal qual ha sido revelado nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, quando você fala a palavra de Deus e revela o que Deus pensa, e revela o que Deus falou, e você esclarece o que Deus falou na sua palavra, isto é uma profecia. Por exemplo, quando a gente prega a palavra, nós estamos profetizando, estamos revelando a mente de Deus. Por exemplo, isto que está acontecendo aqui é uma profecia. Você que tinha síndrome de cedro, eita Jesus, isso foi comigo, glória a Deus. Foi uma profecia. A mente de Deus foi esclarecida para você nesta noite. A Bíblia diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Profecia ali não é o dom, assim diz o Senhor. Profecia ali é revelar a mente de Deus, é revelar o pensamento de Deus, é revelar o que Deus quer de nós. Isso é profecia. Deus falou hoje comigo, foi uma profecia. Então, irmãos amados, a Bíblia diz que o que profetiza, ou profetiza pela palavra, ou profetiza pelo dom. Vamos ler, por favor, de novo, pastor. 1, 2, 3, leia, por favor, pastor, este versículo de número 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia,
seja ela segundo a medida da fé. Eu fui pesquisar, a profecia tem que ser segundo a medida da fé. A fé, aqui não é a fé subjetiva, é a fé objetiva. A fé que está, é o credo, é aquilo que está expresso na Bíblia. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Onde é que está a regra? Medida aí quer dizer regra. Onde é que está a regra da fé? A medida da nossa fé. Onde é que está? Nós somos protestantes. E nós aprendemos na Reforma que Lutero disse sola escritura. Onde é que está a regra de fé da igreja verdadeiramente protestante? Onde é que está a medida, a regra da fé? Nas Sagradas Escrituras. Aí Paulo disse, se é profecia, seja segundo a medida da fé, segundo a regra. Medida quer dizer regra, medida quer dizer limites da fé. Se aparecer uma pregação fora dessa medida, se aparecer uma profecia, por mais espiritual que seja o profeta, se aparecer uma profecia fora da medida da fé, hein? Essa profecia é maldita. Eu pastoreei uma igreja que houve um desastre antes. Houve um desastre espiritual, houve uns movimentos estranhos. E lá tinha um obreiro que ele era mal casado. Eu conheci o obreiro que ele era mal casado. Eu conheço desde o menino que eu conheci aquele obreiro e ele era mal casado. Casou com uma pessoa que não era crente, e depois a pessoa tal, tudo bem. Mas aí o que é que acontece? Uma profeta se levantou, pegou na mão dele e disse, eis que a tua mulher não fui eu que te dei e estou te dando a verdadeira. Aí pegou na mão dele, pegou na mão da verdadeira e ele deixou a mulher depois de 20 anos de casados e casou com agora que o Senhor estava dando a verdadeira. Essa profecia foi segundo a medida da fé? Não. Pastor Murilo, prazer de vê-lo, viu? Amém. A Bíblia diz, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Não é a fé da crença subjetiva, é a fé, o credo, as escrituras. A medida da fé é a Bíblia. Profecia fora da medida da fé, pregação fora da medida da fé, traz estragos para as vidas e para a igreja. Tem que estar na bitola da fé, tem que estar na medida da fé, tem que estar de acordo com a regra da fé. Medida aqui quer dizer regra. Nós somos pastores, se aparecer alguém com ensinamento fora dessa medida, e nós somos pastores, nós temos que puxar no paletó dele. Meu filho, eu me lembro que aqui neste púlpito, neste tempo não era este púlpito, era um púlpito de madeira que tinha aqui, que tinha até um quirô, não sei se os irmãos lembram, tinha 2 quirôs aqui na frente, 2 pés, com o rô aqui no tempo ainda de 40 anos atrás, quando foi inaugurada essa igreja, foi comprado um púlpito com um quirô, esse emblema que a gente usa hoje. E nesse púlpito aqui, chegou um pregador numa escola bíblica, eu era novo crente, morava no interior, mas eu vinha às escolas bíblicas, e chegou um pregador aqui e disse, meus irmãos, não vai haver ressurreição da carne. Esse corpo não vai ressuscitar, nós vamos ressuscitar espiritualmente, esse corpo vai ficar para sempre no pó, nunca que Deus vai recuperar essa carne. Está de acordo com a medida da fé? Está de acordo com a medida da fé? Não está. A irmã Isa Neri estava sentada ali daquele lado. E a irmã Isa não levava para casa. Levantou-se ali. Eu não sei se tem alguém aqui que estava aqui naquele dia. E disse, irmão, com licença, pastor, me desculpe, mas essa doutrina nós não aprendemos. Nós aprendemos que vai haver ressurreição do corpo, porque Cristo ressuscitou em corpo glorificado. Isso faz 35 ou 37 anos, mais ou menos, 37 anos, eu era novo crente. Porque essa profecia não foi, ou essa pregação, ou esse dom, não foi segundo a medida da fé.
Você pode pregar de descer anjo do céu. Você pode pregar de descer Miguel e Gabriel. Aí você pode profetizar até meia-noite. Mas tem que ser segundo a medida, a regra, a treina, a bitola que Jeová já determinou na sua santa e gloriosa palavra. Às vezes, em reuniões que o pastor não está, aparece profecia fora da medida da fé. Geralmente é medonho para o espírito aparecer em reuniões que o pastor não está. Porque diz que quando o gato não está em casa, o rato salta na mesa. Quando o pastor chega, o espírito se cala. Achei o que foi, hoje não teve nada. Aí quando o pastor sai, diz: eu não me manifestei por causa do homem da gravata. Não, meu irmão, você não se manifestou porque você está ensinando coisas fora da medida da fé. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Qualquer profecia, qualquer revelação, qualquer pregação que está fora da Bíblia, não deve ser aceita pela igreja. E o pior, irmão, uma pessoa que era obreiro caiu na patetice. E aí a pessoa que se dizia profeta fez um novo casamento e realmente houve o divórcio. E essa pessoa se casou, só que uns anos depois se deixou dessa segunda que tinha sido o Senhor que tinha dado. E hoje já está com a terceira. Porque foi fora da medida da fé. Ruim por ruim era para ter ficado com a primeira. Quando eu era menino, tinha um velho lá em Palmeiras do Sino que ele se candidatou a vereador e ele vendia amendoim na porta do Colégio Estadual Humberto Mendes. Se tem alguém de Palmeiras ou está assistindo, deve lembrar, era seu Rosalvo. Glória, uma figura patrimônio da cidade. E ele vendia uma caixinha de amendoim e ele candidatou-se para vereador. E ele chegava para a gente estudante e dizia: ô pareia, ruim por ruim, vote no velho do amendoim. Então, ruim por ruim, fica com essa mesmo, glória a Jesus. Porque a outra que tu vai arrumar é pior. Se é profecia, seja segundo. Os senhores pastores são os vigias do rebanho. Quando a presidência manda um pastor para uma filial, para uma congregação ou para um campo, é para os senhores lá só deixarem acontecer coisa que seja de acordo à medida. Quem dá glória para Deus mais alto nesta noite? Quem profetiza, profetize segundo a medida da fé. Aleluia! No círculo de oração só pode aparecer: pastor, o senhor é contra a profecia? Deus me livre, eu não estou doido. Quem crê em dom de profecia? Quem crê em dom de profecia? Eu creio até o tutano, não é assim que o povo diz? Agora tem que ser segundo a medida da fé. Profecia xingando o ministério. Irmão, e às vezes diz assim, uma vez uma irmã profetizou e o pastor viu que a profecia não estava segundo a medida da fé e disse: irmã, cala a boca. Ela disse: quem é você para calar eu? Pronto, está de acordo com a medida da fé isso? Não está, porque a Bíblia não diz obedecei os profetas. A Bíblia diz obedecei a vossos pastores. Se o profeta acha que é maior do que o pastor, já está fora da medida da fé. Pode profetizar, pode revelar, pode fazer tudo agora de acordo à medida. Um profeta que incentiva o povo à divisão. Um profeta que incentiva o povo a coisa contrária à Bíblia. Um profeta que incentiva a rebelião, está de acordo à medida da fé? Não. Quem dá glória para Jesus nesta noite? Então, nós podemos profetizar. Eu estou profetizando aqui. Eu estou revelando a mente de Deus. Pelo dom da palavra, pelo dom de profeta da palavra. Mas existe o dom de profecia, que é qualquer crente pode receber. Entregar uma mensagem, entregar uma palavra profética. Eu respeito, irmãos. Ainda esta semana eu estava num culto
Eu sou crente na Bíblia, eu sou crente pentecostal. Eu estava dando uma palavra e Deus começou a usar uma pessoa. Tem alguns irmãos que estavam lá. Uma pessoa começou a manifestar o dom de Deus e eu parei para escutar. Eu parei para escutar. Depois eu continuei o trabalho, porque eu creio nos dons, eu creio que Deus fala. Eu creio que Deus ainda tem vasos na terra. E eu parei para escutar. Eu não sou incrédulo, não, eu creio. Agora tem que ser, meu filho, de acordo. Parece que vocês não aprenderam. De acordo com o quê? E se passar dessa medida, pode jogar fora. Dom de profecia é aquele que manifesta a vontade de Deus, os planos de Deus, os desígnios de Deus. Pode ser, geralmente é no púlpito, ou então em um culto, quando a pessoa se levanta e entrega uma profecia. Mas tem que ser de acordo com a regra, com a medida, com a bitola da fé, que é não a fé subjetiva, mas a fé objetiva, a fé que uma vez foi dada aos santos, que é a santa e gloriosa palavra de Deus. Qual é o outro dom? Glória a Deus, vamos lá. Por favor, volte, versículo 8, versículo 7. Se é o que agora? O segundo dom. Se é o que, irmãos? Se é ministério, seja em ministrar. Irmãos amados, se é ministério. A palavra ministério hoje, ela tomou uma conotação totalmente diferente. Quando a gente fala em ministério, a gente pensa logo na posição eclesiástica. Quando fala em ministério, a gente pensa logo no púlpito. Fulano hoje é do ministério. Olha ele ali. Não. A palavra ministério não é uma palavra no grego, não é uma palavra de um alto escalão. Pelo contrário, a palavra ministério, ou ministro no grego, significa auxiliar de remador. Eram aqueles escravos, eram os servos que ficavam no porão do navio com os remos. O mestre batendo pá, e os ministros, hoje é ministro da Justiça, ministro da Educação, ministro do Interior, ministro das Relações Exteriores, não é assim? Mas a palavra ministro no grego não é uma coisa grande, é um servo. Porque o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Interior, na realidade, qual é o objetivo dele? É ele servir a nação. É ou não é, irmãos amados? Embora que hoje as coisas estão invertidas, mas ministro quer dizer servo. Quando você disser fulano é ministro do evangelho, ministro da palavra, quer dizer fulano é servo da palavra, servo da igreja. Fulano é ministro da igreja, é servo, meu irmão, é remador. A Bíblia diz, se é ministério, ministério aqui não é só os que ficam no púlpito. A palavra ministério no grego é diaconia. No grego, esta palavra está escrita diaconia. Ou seja, vários serviços. Ministério não é só o ministério da palavra. Ministério é vários serviços. Nem todos podem ir ao púlpito, mas todos podem servir. Ter um ministério. Cada um na igreja pode ter o seu ministério. Ministério não é uma divisão. Alguém diz assim, fulano fundou o seu ministério. Não diga isso não, irmão. Não, ministério não é uma divisão, não é um grupo, não é uma igreja nova que surgiu, não. Ministério é serviço. No grego, ministério é serviço. Ministério é servir. Em várias áreas. Ministério é serviço em várias áreas. Significa uma vocação para o trabalho na igreja. Por exemplo, visita. Quem tem o dom de visitar é uma árvore que tem o dom de visitar. Ela tem o ministério, o serviço de fazer visita. É um ministério. Você sabia que visitar é um ministério? É um serviço. Você tem aquela graça de visitar. Tem gente que não tem a graça, vai visitar o doente e deixa ele acabando de morrer. Em vez de ajudar, né? Já pensou você ir visitar um doente e chegar lá e cantar assim, né? Fazer uma oração, Jesus, despede o teu servo em paz, Jesus, glória a Deus. Pronto, o defunto já fica estribuchando, né? O doente, glória a Deus. Não. Glória a Deus. Quem tem o dom de visitar,
Quem tem o ministério de visitar, o serviço, a árvore, você é uma árvore que recebeu o dom de visitar. Então, e é dom, e a Bíblia diz que é dom. Temos variados dons, é dom. Visitar é um dom, é uma graça. Visitar na prisão, visitar no hospital, visitar os doentes em casa, visitar os fracos da fé, é um ministério, é um dom. Capelania, música, por exemplo, tomar conta de música, irmão. Cadê o maestro? Jaziel? Cadê ele? Meu filho, isso é um dom, isso é um ministério. Meu Deus, a árvore sumiu. Glória a Deus. Ou só é a minha vista que está curta. Glória a Deus. Cadê a árvore? Glória a Deus. A árvore voou, glória a Deus. Já não é mais uma árvore, é um pássaro. Glória a Deus. Então, irmãos amados, é um ministério. Tocar é um ministério, é um serviço. E é um serviço importante ou não é na igreja, irmãos amados? É importante. É uma árvore que Deus plantou, é segundo a graça, irmão. Eu não sei nada de música, eu só sei criticar. Se tocar errado, eu conheço. Mas eu não sei o que é um dó. Eu só sei o que é um dó quando eu estou com dó de alguém. Eu só sei o que é um ré quando eu estou dando ré no carro. Só sei o que é um mi quando o gato mia. Eu só sei o que é um sol quando eu meio-dia olho para cima. E fá, quando eu digo, ô Fátima, vem cá, Fafá, glória a Deus. É? Eu não sei, é? E o lá, glória a Deus. Eu não sei de nada, eu não tenho esse ministério. Minha esposa tem, meus filhos têm, mas eu não tenho. Porque é segundo a graça que foi dada, não é, irmãos amados? É segundo a graça, e você tem que exercer esse ministério. A Bíblia diz, se é ministério, seja ministrar. Você que canta, você que visita, é um ministério. Você que tem esse dom, é dom de Deus. É o rio de Deus passou em você e lhe deu essa seiva, e lhe deu essa graça. Aproveite essa graça, aproveite essa seiva. Por exemplo, ser recepcionista é um ministério, é um serviço. Tem que receber alegre. Já pensou uma pessoa que não tem um ministério de recepcionista, irmão? A pessoa chega, eu conheci um obreiro que ele não tinha o dom de recepcionista. Eu cheguei na igreja sem ser crente, irmão, numa congregação lá na minha cidade, quando eu era bem jovem. E eu fui para a escola dominical, uma fome de Deus, uma sede de Deus. Eu não era crente, mas estava com sede. Quando cheguei na igreja, aí o dirigente da congregação me viu ali na igreja, ele me conhecia desde criança, aí achou estranho eu na igreja. Quando eu cheguei, ele olhou para mim, disse, tu já és crente? Eu disse, sou amigo do evangelho. Ele fez, Não tem o dom de recepcionista? Não tem a pessoa dela? Não tem não, irmão. Não é um dom maravilhoso? Quase que eu corria com medo dele, glória a Deus. Não, irmão. Vocês que são recepcionistas, isso é um ministério. De sorrir, de receber bem as pessoas, de procurar lugar, de tratar com carinho. Quando aparece uma confusão, alguém quer brigar, você vai lá e apazigua. Isso é um dom, é um ministério. É um serviço. Ministério quer dizer serviço, quer dizer diaconia. Você é uma árvore que recebeu essa graça. Você pode não ser um carvalho, você pode não ser um cedro, mas você está sendo útil segundo a graça que Deus lhe deu. Tomar conta de jovens é um ministério. Tomar conta de crianças é um ministério, é um serviço, é um dom que nem todo mundo tem, irmãos. Pastor Edson botou um irmão lá na cidade de Major Isidoro, isso há quase 40 anos atrás, botou um irmão para tomar conta das crianças, os meninos azucrinaram o juízo dele, e ele disse, a partir de hoje não tem mais escola dominical. E os meninos chegaram em casa, mãe, não tem mais escola, oh, que beleza, glória a Deus. Está lembrado, pastor Edson? Glória a Deus, né? Está lembrado? E rasgou o quê? Rasgou o caderneta de chamado, irmãos, glória a Deus. Não tinha o serviço, não tinha a diaconia, não tinha o dom. Aleluia! Mas quem tem a diaconia, quem tem o dom de tomar conta de criança, é uma coisa linda. É um talento, é uma graça de Deus. É uma árvore plantada por Deus. Pode não ser um carvalho, pode não ser um pinheiro, pode não ser um cedro, mas é uma árvore plantada com um dom diferente.
E aquela criança que você está cuidando amanhã vai ser um pastor. Pastor Múcio foi criado aqui no departamento infantil da sede. E outros obreiros foram criados aqui no departamento com o maior amor, com o maior carinho, que esse departamento de muitos anos vem prestando um grande serviço ao reino de Deus. Então, irmãos amados, você está prestando um serviço, é uma diaconia, é um ministério. Ministério não é sair e fundar uma igreja, não. Ministério é isso, é servir. Quem pode dar glória para Deus nesta noite? Você é árvore, cada um com um dom diferente, com uma graça diferente. Tomar conta de novos crentes é um dom, não é, irmão? Né? Glória a Deus. Eu tenho visto pessoas que tomam conta dos novos convertidos com 5 pessoas e com menos de 5 meses tem 50 novos convertidos. É um dom, é um serviço, é uma diaconia, é um ministério. Não é que fundou uma igreja, não. É um ministério. Ministério não é se rebelar e fundar uma igreja, é servir. Ministério, no grego, significa diaconia, serviço, dedicação a um dom, a um talento que Deus deu. Ministério é isso, né? Hoje em dia a gente pensa que ministro é somente quem usa um paletó, né? Glória a Deus, fazer como um irmão ia com um pastor, há muitos anos atrás, ia com um carro todo esbagaçado, o vidro rachado, passou num posto policial, isso há 35 anos passados. Eu trabalhava aqui em Maceió, e o coitado com o carro quebrado, aí foi passar na polícia, e o guarda parou, aí ele pegou uma carteira, tinha uma carteira da OMEB, antigamente era Ordem dos Ministros Evangélicos, uma carteira, irmão, parecendo essa agenda, glória a Deus. E ele deu uma carteirada no guarda, aí puxou, aí mostrou o guarda quando olhou, ministro do Evangelho, o guarda não leu direito, correu para o sargento, sargento, tem um ministro aí, mas como é que pode numa situação dessa, o carro está todo esbagaçado. É um ministro. Aí o sargento olhou, aí leu, ministro do Evangelho. Homem, isso não voga não. Isso é besteira de crente, glória a Jesus. Ele pensava que a carteira era para dar carteirada. Ele não disse besteira, não disse outra palavra, mas não posso dizer aqui, glória a Deus. Aleluia. Ministro, irmão, não é carteira de ministro, não. Ministro é serviço, é diaconia. Ministro é tomar conta das crianças. Ministro é tomar conta dos novos crentes. Ministro é visitar. Ministro é ser recepcionista. Ministro é cuidar da música. Ministro é servo, é servo, é servo, é servo e é servo. Se é ministério, seja ministrar. Aconselhamento, integração, pegar o novo crente, trazer para a igreja, ir buscar alguém, entrosar alguém na igreja, isso é ministério, organização de eventos. Tem gente que tem uma facilidade incrível para organizar evento. Eu não tenho irmão na igreja. Tem uma facilidade de organizar um evento. Sabe o que é isso? É ministério. Ministério não é se dividir para formar uma igreja, não. Ministério é isso, é serviço, é diaconia no grego. Quem pode dar glória para Deus pela sua palavra, pela sua revelação nesta noite? Sinta-se uma árvore que tem fruto. Não só são esses homens que têm fruto, não, vocês têm. É como diz aquele velho hino, você tem valor. O Espírito Santo se move em você também. Você é útil, você não é uma árvore enorme, mas é um isopo que nasce. Vê se vocês aprenderam, galeria, altar, igreja, um isopo que nasce, mas a purificação do pecado era feito com isopo. Ô irmão, se todo crente tivesse esse entendimento, se todo crente entendesse isso, haveria tanto problema? Não haveria. Mas infelizmente tem gente que nem sabe nem quer saber. Você foi para a doutrina hoje? Fui não, que eu já sei de tudo. Não sabe, por isso que erra. A Bíblia diz, o meu povo pereceu, porque faltou o quê, meus amados irmãos? Conhecimento. Vamos adiante para encerrarmos. Por favor, continue, versículo 7, e esse será o último ponto, porque já está com mais de 1 hora que nós estamos ministrando e nós não queremos passar das 9 horas, ainda tem mais outros pontos, nós vamos deixar para a próxima semana, se o Senhor não voltar e se vivos formos pela sua graça. Versículo 7, glória a Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A palavra ensinar no grego é didasco.
de onde vem didascalia, didaquê quer dizer mestre. Tem um livro, o livro mais antigo depois do Novo Testamento é a didaquê, ou mestre. O livro do mestre, que era um livro dos catecúmenos, era um livro como se fosse um catecismo para ensinar a doutrina cristã aos crentes, aos novos convertidos, mais ou menos do ano 150 depois de Cristo, pouco tempo depois da morte de João. Então, se a ensinar didasquê, quer dizer esclarecer a mente das pessoas, que haja dedicação ao ensino. Por exemplo, um professor de escola dominical bom, ele tem o ministério de ensinar? Tem ou não tem, irmãos amados? Ele pega uma classe com 10, com poucos dias, está com 40. É o ministério, é o serviço, o ministério de ensinar. O ministério, eu repito, o ministério não é fundar uma igreja, fundar um ministério, isso é uma heresia. Ministério é serviço, é de diaconia. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tem professor que vai ensinar na escola dominical, ele começa com 50 alunos e quando é com 2 meses, só tem ele. Teve uma irmã que disse, pastor, não sei o que é que eu faço, eu estou comprando lição de graça para todo mundo, eu estou dando lição a todo mundo e o povo correu. Correu porque você não tem o dom, não tem a didascalia, você não tem o dom de ensinar, então procure outra coisa para fazer. Se você vê que a classe está se acabando, antes que se acabe, entregue, pelo amor de Deus. Meu irmão, vá procurar o seu dom, vá procurar o seu talento, a classe está se acabando. Pegou com 50, só está ele ou ela sozinho. Glória a Deus. Você não tem o talento de ensinar. Seja honesto e diga, meu pastor, o meu dom é de acabamento. E irmão, você é pedreiro? Não, acabei com a classe. Não tem o dom, procure o seu dom. Talvez seu dom seja de ser recepcionista. Ah, não! Está me humilhando? Isto é uma humilhação e eu vou procurar um lugar onde eu seja honrado. Meu irmão, é que você não tem o dom, não adianta. Você não tem o dom. Não recebeu a graça, não foi dada essa graça. Paulo disse, segundo a graça que nos foi dada, Deus não deu. E você vai fazer o quê? Vai acabar com a classe? Não é melhor ser honesto? É ou não é, irmãos amados? Irmão, bote outro, pelo amor de Deus, que até eu estou com raiva de ouvir a mim mesmo, irmão. Glória a Deus. Tem gente que vai pregar e vai ensinar, diz assunto, bota a lição para lá. Eu já fui em classe escola dominical, que o camarada lê a lição e vai-se embora, irmão, por outros lugares que não tem nada a ver com a lição. Vai contar a história. Eu conheci uma irmã que era professora da escola dominical e a doutrina dela era sobre Gervásio. Era o marido dela. Ó, irmão, porque é Gervásio? Quem quer saber de Gervásio, irmão? O povo quer saber de Jesus. O povo quer saber de Jesus, irmão. E a classe, ó. Irmão, por que minha classe está se acabando? Porque o povo não quer saber de Gervásio. Gervásio faz raiva a tu, quanto mais os outros. Glória a Deus. Não é melhor entregar? Irmão, aí procura uma pessoa. Está acabando. O dom, como é o nome desse dom? Como é o nome desse dom? Acabamento. Glória a Deus. Segundo a graça que nos foi dada. Se não deu, se conforme com a outra graça que Deus deu. Você é outra árvore. Você não é um cedro. Você é um isopo. Mas você é útil na casa de Deus. Todo mundo é útil. O endro, o cominho. Um pé de endro é grande, um pé de endro. Quem já teve pé de endro? Quem conhece um pé de endro? É grande ou é pequeno o pé de endro? Mas ele serve? Para que é que serve endro? Para estômago. O que mais? Hein? Para dormir, diz que serve até para dormir, né? Tem aquele outro que serve para dormir, é camomila. Quem conhece camomila? Só serve para quê? Dormir. Glória a Jesus. Hein? Acalmar. Tem gente, irmão, que a camomila, não adianta botar a camomila no púlpito. Se botar uma camomila aqui no púlpito, o que é que vai acontecer com a igreja? Vamos ficar de pé, glória a Deus, irmãos.
Irmão, eu estou com vontade de dar glória a Jesus nesta noite. Ministério não é fundar a igreja, ministério é o quê? Hein, doutor Ronaldo, o senhor que estava aqui hoje, é o quê? Serviço. O senhor pode um dia ser um ministro, já está sabendo. Não é grande coisa não, no grego é servir. É trabalhar em prol dos outros. Tem alguém que não é crente hoje aqui, irmão? Tem alguém que quer ser uma árvore do Senhor? Tem alguém que quer ser uma árvore do Senhor? Árvore de justiça, carvalho de justiça, plantação do Senhor. Tem alguém que quer ser nesta noite? Alguém que está afastado? Alguém que nunca foi crente? Se tem, levante a mão e diga, pastor, eu quero. Né? Está aqui sua excelência, é uma pessoa que tem nos ajudado muito. Ele tem sido verdadeiramente um ministro. Porque Deus tem ministros que não são crentes também, mas são servos. Né? Tem um espírito de servir. E esse homem tem nos servido muito. Orem por ele para o Senhor salvá-lo, irmão. Ele não tem a cara de crente, não tem, irmão? Pelo menos a cara, glória a Jesus. Aleluia. Então ora para Jesus salvar esse homem. Porque se ele serve sem ser crente, hein? E se ele se tornar uma árvore de justiça, a plantação do Senhor? Aleluia. Mas fique vindo. Para recebendo a água da palavra, do Espírito Santo. Depois os frutos estarão aparecendo. Amém?